Olá pessoal, saudações eletrônicas, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sinal PWM, que já não é segredo para ninguém, né? É que esse sinal é muito utilizado hoje na eletrônica geral, robótica, eletrônica embarcada dos automóveis, na aviação, medicina. Em toda a área da eletrônica, esse sinal hoje está presente, PWM, e cabe ao técnico reparador dominar esse sinal PWM. O sinal PWM é uma sigla do inglês, tá? Que quer dizer Pulse Width Modulation, ou seja, por nosso bom português, modulação por largura de pulso. Tá? É conhecido, né, no nosso meio como modulação por largura de pulso. O que é modulação? Modulação é quando você muda a característica de determinado sinal. Tá? O sinal PWM ele é composto basicamente por uma onda quadrada, que seria dessa forma como você já conhece, né? Essa forma assim. Essa é a forma de um sinal de onda quadrada. Certo? E para que nós possamos saber o que é um PWM, nós precisamos entender as componentes de uma onda ou de um sinal. Esse é um sinal elétrico. Tá? Nós temos em um sinal elétrico, tá, a amplitude dele. Amplitude desse sinal, que é dado em volts. Essa amplitude é a diferença, tá, entre um ponto referência, no caso desse aqui, o 0 volts, e o seu máximo. Tá? Digamos que seja aqui 5 volts. Então, nessa onda, nesse sinal, nós temos uma amplitude de 5 volts, porque nós temos, tá, aqui uma tensão aplicada de 5 volts. Tá? Então, a amplitude é dada em volts. Nós temos também a frequência. Isso vale para qualquer sinal, tá? Pode ser senoidal também. Frequência, que é dada em hertz. Quando eu digo em hertz, em volts, que as unidades também vêm dos seus submúltiplos, tá? Milivolts, kilovolts, hertz, kilohertz, megahertz, microhertz, tudo, tá? Então a frequência é dada em hertz. O que é? Tá? Temos também o período. Opa, esqueci do período, que é dado em segundos. É um tempo. Tá? Então, o que é o período? Vamos primeiro pelo período. Digamos que o meu sinal, eu aplico uma tensão positiva nesse ponto aqui. Ele fica positivo por um tempo, cai, fica um tempo no zero e volta lá para o positivo de novo. Ou seja, iniciando um novo ciclo. Então, isso aqui, tá, chama-se período. Certo? Ó, isso aqui é um período, que é dado em tempo, ou seja, em segundo. Tá? A frequência. Frequência é a quantidade de períodos em um determinado tempo. Tá? O período também, tá, ele pode ser dito como ciclo também. Tá? Vou colocar aqui ciclo. Certo? Um ciclo. Então, um ciclo do sinal é onde ele começa e onde ele começa de novo. Ele faz todo o percurso e começa de novo. Esse é um período, é um ciclo, que é dado em segundo. A frequência é a quantidade de ciclos em um segundo. Tá? Digamos que a cada segundo a minha onda faça esse percurso aqui, meu sinal faça esse percurso, ele tem então uma frequência de 1 Hz. Mas se em 2 segundos ele faz, se em 1 segundo ele faz 2 vezes esse percurso,
então ele passa a ter 2 Hz. Né? Nós temos aqui o período dele, nós temos a frequência, mas no sinal PWM surge uma nova componente, tá? Que se chama Duty Cycle ou Duty Cycle, certo? Que é dado em porcentagem. O que é o Duty Cycle? Duty Cycle é a porcentagem do tempo do sinal que fica positivo, ou seja, Duty Cycle significa ciclo de trabalho. Então nós temos aqui um Duty Cycle. Tá? Digamos que esse sinal fique positivo um tempo aqui e fique negativo o outro tempo, no mesma quantidade, tá? Ou seja, 50% do tempo ele está positivo, 50% ele está negativo. Então nós temos um Duty Cycle de 50%. Ou seja, metade do tempo ou do período ele fica ligado e a outra metade ele fica desligado. Então nós podemos dizer que um sinal PWM ele funciona como se fosse uma chave, dessa forma. Quando a chave está ligada, nós temos esse sinal, ou seja, está ligado. Quando ela desliga, nós temos então o zero. Tá? Então nós temos aqui a chave ligada e aqui a chave ligada. Então nós podemos dizer que nós temos on e off, não é? Desculpa, está ao contrário. Vou fazer aqui em cima, tá? Ó, nós temos aqui o sinal on lá em cima ligado e o sinal off aqui embaixo, certo? Desligado e ligado. Ou também nós podemos ter 0 e 1, que é muito utilizado na parte de informática, eletrônica e digital, né? Quando nós não temos tensão, ou seja, 0 volts, estamos com 0, e quando nós temos uma tensão, é 1. Né? E assim, é assim que funciona, então, o sinal Duty Cycle. Vamos ver na prática? Tudo bem, pessoal? Eu fiz aqui pra gente, montei aqui na bancada um equipamento para teste, para nós vermos o sinal PWM na prática, que é o que nos interessa, né? Como nós vimos lá no papel, né, nós temos aqui uma onda quadrada. Né, eu vou utilizar aqui, pessoal, antes de mais nada, um gerador de funções, tá, o UTG962E da Unity. Eu vou utilizar como osciloscópio o DSO-TC3, que mede até 500 kHz. Então eu vou trabalhar com frequências um pouco baixas. Tá? Eu poderia estar usando ali o meu osciloscópio, o meu Philips 1014D, mas ele é muito grande. Eu prefiro usar esse daqui, que é muito bom, né, para esse tipo de teste. Até porque você pode usar na maioria das pessoas, o pessoal tem ele, né? É mais fácil para usar na bancada. Né? Então tá, nós temos aqui, eu estou gerando um sinal de 1 kHz com 3 volts de amplitude, tá? RMS, ou seja, amplitude é esse sinalzinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é amplitude, olha a setinha, tá? Agora, eu vou aqui para o Duty Cycle, nota que a setinha já mudou, ó. Tá vendo? Então, amplitude é essa linha vertical e o Duty Cycle, então, a linha horizontal, certo? Eu tenho aqui no osciloscópio esse sinal representado no seu ciclo completo, né? Aqui no meu gerador de funções, tá? É somente uma referência, não é a onda em si, tá? Aqui eu tenho em tempo real. Eu vou colocar aqui para nós as medidas. Então, olha aqui. Nós estamos aqui, então, com a frequência de 1 kHz, que está bem aqui onde está com a minha caneta. Um Duty Cycle de 50%, um pouco de ruído, é claro. Tá? E um ciclo de 1 milissegundo, ou seja, um sinal de 1 kHz. Cada 1 milissegundo, é claro, tem um ciclo desse daqui. Então, a cada 1 milissegundo aqui, ó, tá? Eu tenho um ciclo se completando no meu sinal, certo? E eu tenho aqui uma tensão RMS de 3 volts. Eu vou retirar aqui, tá, essas letras, fica mais fácil para a gente. É só vir aqui no Hold e segurar um pouquinho, ó. Tá? Ou então, se eu quiser também, eu posso deixar a letra lá e no Room eu dar um stop. Para quem não sabe ainda, eu dei um stop, aí estabiliza melhor aqui para a gente poder ver os sinais, né? Olha lá, tá vendo? Aqui eu consigo já ter uma
uma visão melhor, se eu quiser, dos parâmetros. Mas como eu já tenho os parâmetros do gerador de funções, eu não preciso aqui, tá? Então, eu vou retirar os números da tela. Vou ficar somente com o sinal, tá? Note que eu tenho aqui, então, um sinal de 1 kHz, tá? Com duty cycle de 50%, que está aqui no meu gerador de funções, tá, ok? Agora, eu vou modificar esse duty cycle, tá? Eu vou colocar ele para 25%. Certo? Vou tirar o stop para que ele possa ler. Olha como ele mudou. Tá? Eu vou até, inclusive, vou voltar para os 50%, que vocês não viram a mudança. Olha como ele mudou, tá? Ele está 50%, ou seja, está igual, tá? Quando ligado e igual desligado. Agora eu vou colocar o duty cycle 25%. Ó, mudei o duty cycle. Opa, peraí, caiu aqui. Vou colocar 25%. Ó, agora o meu sinal ele está 25% ligado e 75% desligado, tá vendo? Ou seja, ele só vai estar alimentando determinado circuito, determinado dispositivo 25% do tempo do sinal, certo? Agora, digamos que eu tenha aqui um duty cycle de 75%. Olha como inverteu tudo. Agora eu tenho 75% ativo, ou seja, on, e 25% desligado. Ou seja, aqui eu teria mais tensão entregue para um determinado dispositivo. Vai ficar mais claro agora com esse LED aqui, tá? Eu montei aqui um circuitinho que está sendo alimentado por uma fonte externa, mas a frequência está sendo, o PWM está sendo gerado por esse gerador de função. Então eu vou deixar aqui o duty cycle de 50%, fique de olho aqui no nosso osciloscópio. E veja só, estou com uma frequência de 1 kHz. O LED está completamente aceso, né? Ou seja, ele deve estar nesse momento com 50% da sua luminosidade. Eu vou estar abaixando o duty cycle. Foi 40% até zero. O LED apagou, tá? Nota que o LED apagou, certo? Eu vou colocar aqui 1% de duty cycle, tá? Ele ainda, ó, ele está somente no osciloscópio uma faixa 0,0, ou seja, não tenho nenhuma tensão, mas eu vou aumentando aqui agora o duty cycle 1%, 2%, opa, ó, 2%, ó, 0% eu tenho a linha, 1% eu já tenho um pouquinho de sinal, ó, tá? O LED acendeu bem pouquinho, tá? 1%, né? Olha lá. Então vamos ver agora 2%, veja que o duty cycle aumentando, tá? 3%, o LED já vai tendo mais brilho, 4%, 5%, veja que ele está, se o seu olho for bom, você vai percebendo que ele vai, ó, aumentando o brilho, ó, tá? Ó, eu estou aqui agora com o cycle de 10%, ou seja, ele deve estar com 10% do seu brilho. A câmera parece mais, mas ele está somente com 10% do seu brilho. Então, o PWM ele é muito utilizado também para controle do brilho de tela de TV, tela de monitor, tá? Eles usam isso para controlar LED. Também controla motor DC. Se aqui tivesse um motor, por exemplo, estaria variando a velocidade dele agora aqui, porque ele estaria só com 10% do tempo com alimentação e o resto do tempo sem alimentação. Também é usado para fonte chaveada, para estar ali controlando o pulso do MOSFET, né, da fonte chaveada, né? E, enfim, ele é utilizado para um monte de funções, tá? Então, controle de potência, né? Eu vou colocar uma frequência mais baixa, que vai ser mais fácil para a gente ver o LED ali em cima. Vamos colocar aqui para 1 Hz, tá? O LED vai piscar, você vai perceber, tá? Ó, o LED está piscando aqui. Eu vou colocar um duty cycle, tá, de 50%. Ó, 50%. Aqui fica mais fácil. Eu vou agora dar um automático no meu osciloscópio. Ele não pegou, não está pegando, é 1 Hz só, é muito pouquinho, né? Ele demora um pouquinho mesmo para... Vamos ver se eu vou conseguir aqui dar um automático no meu osciloscópio. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Aqui, vamos ver se eu consigo pegar esse 1 Hz. Vou colocar menos tempo aqui. Uma base de tempo menor. Não pegou, eu vou pôr aqui 2 Hz, então. Depois eu baixo para 1. Opa, 2 Hz. 2 Hz. Vamos ver se ele vai pegar agora. Vamos ver. O osciloscópio não está querendo pegar 2 Hz. Opa, está quase pegando. É frequência muito baixa, né? Ele não é um osciloscópio assim de... Olha lá, tá pegando, vamos ver aqui.
Pegou. Opa. 2 Hz. Vou colocar mais um. Aqui. Ó, tô com 2 Hz, certo? Então eu tenho um duty cycle aqui, tá, de 50%, ou seja, durante metade do tempo ele fica aceso, na metade do tempo ele fica apagado. Agora eu vou diminuir esse duty cycle. Eu vou colocar esse duty cycle para 10%. Olha lá, tá vendo 10% ali? Ó, ele ficou só 10% ligado, 90% do tempo desligado. A gente percebe pelo brilho, ele só dá um flash, ó. Fica muito mais tempo desligado. Agora, digamos que eu coloco um duty cycle de 75%, certo? Agora, ó, ele está ficando mais tempo ligado do que apagado. E aumentou aqui o tempo ligado no osciloscópio, tá vendo? 75% ligado e 25% desligado. Então aqui, se eu fosse um motor, ele estaria com uma rotação bem alta já. E digamos que eu queira 100% de duty cycle, tá? Ó, ele vai dar apenas uma linha reta, ou seja, ele está entregando toda a atenção de alimentação para o LED, tá? E se eu quiser 0% de duty cycle, ó lá, agora a linha caiu aqui para baixo do zero, porque é 0 volts, ou seja, o LED está completamente apagado, certo? E eu vario então a alimentação dele, desse LED, o brilho desse LED, através da variação do duty cycle, certo? Como eu tinha feito agora há pouco, ó lá, vai aumentando, eu vou aumentando o duty cycle, ó, e o LED então vai mudando o jeito de piscar, tá vendo? Ó, o brilho, certo? Ó, quantas piscadas, ó, ele vai dando. Agora estou com 25%, ou seja, 25% ele fica aceso e 75% apagado, né? Colocar 50%, nós temos então metade do tempo apagado, metade do tempo desligado. Eu vou colocar agora uma frequência bem baixa, que a gente vai ver bem, que eu vou colocar 500 mHz, tá? Olha como é que ele funciona. É claro que o osciloscópio não vai pegar uma frequência tão baixa dessa, né? Mas olha só o LED, ó. Eu tô com meio segundo, tá? E, ó, metade do tempo ligado, ó, tá vendo? E a metade do tempo desligado. Olha só, tá? Agora, eu vou aumentar essa frequência, tá, para 20 Hz. Olha como é que tá. Tá? Estou com 50%, né? O LED eu percebo ele ainda piscando com 20 Hz. Eu vou colocar agora 50 Hz. Eu já não percebo mais, tá, o LED piscar. Mas se eu aumentar aqui, diminuir o duty cycle, ó, o brilho dele vai diminuir. Ele está piscando 50 vezes por segundo. Tá? Mas o meu olho ele só vai conseguir pegar, tá, abaixo de 30 Hz por aí. Tá? Vamos até fazer uma experiência aqui. Ó, aqui, eu vou colocar aqui 30 Hz. Opa. Ó, 30 Hz aqui, e o meu olho já está conseguindo perceber. Talvez a câmera não consiga pegar. Tá? Ó, meu olho já conseguiu com 30 Hz. Ele está piscando. Tá? Então, veja só. Quando você tem um controle de luminosidade, geralmente se usa acima de 60 Hz. Tá? Ali em torno ali de 100 Hz, por exemplo. 100 Hz, tá? Eu consigo um bom controle de luminosidade porque eu não percebo mais o LED piscar. Mas na verdade ele está piscando. Eu estou com 100 Hz agora aqui, tá? Vou até dar aqui um automático. Ó, tá? Eu estou com 100 Hz e com duty cycle de 10%. Ou seja, o LED está quase apagado. Tá? Mas eu vou aumentar esse duty cycle agora para 60%, por exemplo. Ó, agora está com 60%, o LED está bem mais aceso. Mas ele está piscando 100 vezes por segundo. Por quê? No circuito, no PWM, sinal PWM, eu mudo o duty cycle, mas a frequência não muda. Isso é muito importante, pessoal. Entendam isso. Eu mudo o duty cycle. Olha só, eu vou colocar aqui, tá 60%, eu vou colocar 40%, continua, tá? Os 100 kHz. Não muda. Vou até colocar aqui para a gente ver no osciloscópio, tá? A frequência aqui é 100 kHz, tá bem aqui, ó, tá? Você vê aqui ó, no frequência 0,100 kHz, tá? Ou seja, tô com 100 Hz, desculpa, 100 Hz, né? Tô com 100 Hz. Mas eu tô mudando o duty cycle, ó, foi para 50%, ó, veja o duty cycle aqui. A frequência continua, 60% duty cycle. Ó, 90% duty cycle, tô com 100 kHz, tá? Ó lá, tá vendo? Agora eu vou baixar esse... Baixei para 10%, tá?
o meu duty cycle, a frequência continua 100 kHz. Então, a frequência não muda, só muda, tá, o duty cycle, ou seja, o tempo que ele vai ficar ligado e o tempo que ele vai ficar desligado, tá, pessoal? Muito bem, como que você faz para medir esse sinal? Se você tiver um osciloscópio, beleza, você vai medir dessa forma aqui que eu fiz, né? Você pode, no caso, esse osciloscópio mede até 500 kHz, se um sinal for maior de 500 kHz, você não vai conseguir medir, mas normalmente PWM, para controle, são frequências baixas, tá? Aí de 100, 200, 300 kHz, máximo, fonte chaveada, por exemplo, é isso, um osciloscópio até 500 kHz vai belezinha, tá? Você consegue medir, tá? Mas você consegue também, talvez o seu multímetro tenha, tá, essa capacidade de medir. Eu vou colocar aqui pra gente um multímetro, vamos ver se a gente vai conseguir, tá? Ele é grandão, eu tenho um minipa aqui, tá? Veja bem, para você conseguir medir PWM com multímetro digital, ele tem que ter, tá? Meio escuro aqui, pessoal. Ele tem que ter essa escala de Hertz, tá? Hertz e porcentagem. Se ele tiver só Hertz, ele vai medir somente a frequência do PWM. Mas se ele tiver o Hertz e a porcentagem, ele vai medir a frequência e o duty cycle, tá? Vamos ver agora como é que ele fica, se ele vai medir bem, tá? Nós estamos então com um sinal de 100 kHz. Deixa eu só colocar aqui ligar no negativo, a minha garra aqui. Você vai ligar a garra como se fosse medir uma tensão, tá? Você vai colocar na escala de Hertz, de frequência, certo? No caso, todos os multímetros são parecidos, né, com esse aqui. E eu venho aqui e eu vou medir. Já apareceu ali, ó, 100 kHz. Esse multímetro aqui da Minipa, o ET2042F, eu tenho um vídeo sobre ele. Ele é automático, tá escuro aqui onde eu estou gravando, só estou com luz em cima. Então ele acende automaticamente o backlight, tá? Então, aqui eu estou com 100 kHz, tá? Eu vou mudar essa frequência. Vou colocar aqui 60 Hz. Ó, a gente demora um pouquinho. Ah, desculpa, 60 Hz. Eu tenho que colocar a unidade. Eu coloquei 60 microHz. Ó, 60 Hz, tá vendo? Vou colocar aqui agora 200 kHz. Ó, ele mediu. Se eu quiser o duty cycle, geralmente o multímetro é assim. Você coloca na escala de Hertz. Para você saber a porcentagem, você vem aqui no seleção, ó, no cell, SL ou HEL, tá? E aqui a hora quando eu apertar, ele vai me apresentar o duty cycle. Alguns multímetros já apresentam a frequência e o duty cycle junto, tá? Nesse caso, eu não consigo ter ao mesmo tempo nesse modelo de multímetro. Eu estou com 10% de duty cycle, tá? Vamos colocar aqui 50%. 50%, olha lá, 50% de duty cycle. Vamos mudar? 60%. Ó, 75%, que é um número bem... Ó, 75% de duty cycle e a frequência continua em 200 kHz que eu estou no meu gerador de funções, certo? Tá? Então, vamos colocar aqui um duty cycle de 50%. Olha lá, 50% duty cycle, frequência 200 kHz. Você pode medir isso, tá? O meu multímetro, esse multímetro aqui, eu posso colocar até 200 volts, tá, na ponta dele para medir essa frequência. Então, o seu multímetro eu não sei, tá? Você tem que saber no teu manual até quantos volts você pode medir essa frequência de duty cycle. Porque se você for querer medir numa fonte, por exemplo, ali no dreno do MOSFET, tá? No MOSFET da fonte chaveada, ali tem uma tensão muito alta, né? Chega a 300 volts, próximo ali, então talvez você não consiga com o seu multímetro medir ali. Então, para você que for medir duty cycle em algum determinado dispositivo de controle, tem que ver a tensão que está presente lá. Tá? Primeiro você mede a tensão, se for dentro da tensão que o seu multímetro suporta, tá? Você coloca lá. Desculpa, eu falei 200, mas esse multímetro aqui é até 400 volts. Eu consigo medir o duty cycle, ou PWM, tá? No dreno de um MOSFET de fonte chaveada comum. Tá? Eu consigo. Então, você consegue, tá? Aqui tá medindo com multímetro também, entendeu? Você coloca na escala de Hertz, de frequência, e mudando, você tem 50, tem o duty cycle, e mudando a seleção de volta, você muda para a frequência. Veja que ele é a parte amarela é porque eu preciso selecionar aqui no botão amarelo, laranjado, tá? E assim que funciona a medida com multímetro para duty cycle, se você não tiver um osciloscópio. Mas olha, vale a pena você ter um osciloscópio. Esse aqui é baratinho, aí você consegue medir várias coisas. Também esse osciloscópio, tá? Que eu fazer um bônus aqui, ele tem, tá? Ele tem um gerador de funções incorporado nele, tá? Veja bem, eu vou mudar aqui. Eu desliguei, desculpa. Tá ligando de volta.
Vou mudar aqui, ele tem aqui, ó, gerador de sinais. Eu dou um OK. E eu tenho aqui onda quadrada, tá? Ó, olha lá. Eu posso gerar essa onda quadrada para me ligar um LED, por exemplo, se eu quiser, tá? Através dele. Tá? Eu mudo a frequência, tá, dele, e eu mudo também, se eu não me engano, o duty cycle dele também, tá? Ó, muda a frequência dele. Aliás, eu venho aqui para pulso, ó, pulso, sinal pulsado, que é o PWM, é um sinal pulsado. Eu posso mudar a frequência e o duty cycle desse sinal. Esse sinal que está representado aqui na tela agora está com uma frequência de 60 Hz e um duty cycle de 60%, tá? Mas eu posso vir aqui e mudar, ó, certo? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui. Opa! Aqui você muda, tá? Tanto o duty cycle como a frequência dele. Você não precisa ter esse gerador de função, você pode ter esse aqui, só que daí você não tem o osciloscópio, né? Mas se você quiser mudar, né, eu vou até fazer para vocês verem aqui. Então, veja só, eu coloquei aqui na função gerador, no número 3, pulso, você navega aqui, né? Agora eu vou mudar a frequência, ele vai até 100 kHz, tá? Então eu estou aqui com 1 Hz, veja que o LED está acendendo, eu estou ligado nele, ó, tá? Ó, o LED está acendendo, tá? Vou mudar a frequência, agora 2 Hz, 3 Hz, ó. Vou colocar aqui até 60 Hz, ó, estou mudando ali, ó, certo? Aí você aperta RUM, ele trava. Se eu quiser mudar o cycle, eu aperto a seta para baixo e a setinha da direita. Agora eu posso mudar o duty cycle. Eu vou mudar aqui para 10%, 20%, 10% de duty cycle, ó. Tá vendo? O LED fica... Estou na frequência de 60 Hz, eu não vou perceber, né? Então eu vou subir lá para a frequência de novo. Eu vou colocar aqui 2 Hz. Ó, tá percebendo que ela tá medindo, né? Eu RUM, volto, hold. Agora eu consigo mudar a porcentagem. Estou com 10%, vou pôr 50%. Ó, 50% ligado, 50% desligado. Viu a função legal do nosso gerador de funções? Tá? E só a tensão dele é um pouco baixa, não ganha 3 volts de amplitude, mas para fazer testes de bancada é perfeito. Tá? Olha lá, liguei ele. Ele consegue ligar, acho que o LED direto. Deixa eu ver, eu estou com um transistor na protoboard, mas deixa eu colocar aqui o negativo no negativo do LED e o positivo no positivo do LED. Ah, sim, ó, ele liga direto no LED, tá? Você não precisa de colocar uma interface, ó. Como a tensão é baixa, né, não deixando o LED... Certo? Tem um resistor limitador de corrente, mas como o motor está piscando, ele não vai ter uma tensão tão alta, tá? Eu vou aumentar esse duty cycle aqui, tá? Vou colocar aqui para 70%, ó lá. 80%. Ó, fica mais tempo ligado, tá vendo? Agora deixa eu baixar ele aqui, baixar o duty cycle para 10%. Ó, ele só dá um flashzinho, tá vendo? Ou seja, eu tendo um geradorzinho de função desse aqui, eu não preciso montar um circuito. Eu tinha montado um circuito aqui, sabe, pessoal? Pra gente fazer os testes. Mas, como eu já tenho o gerador de funções, não preciso de um circuito, né? Ó, tem muita gente que pergunta nos comentários, para que um gerador de funções? Olha aqui, ó, para isso, ó. Para fazer experiências no laboratório, na bancada, né? Tá, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que sirva aí para o seu aprendizado, tá? Um grande abraço a todos. Não esqueça aí de ripar o vídeo se aparecer para você. Não esqueça de se inscrever no canal para que você possa estar recebendo as notificações de todos os vídeos que entram por aí. Espero ter esclarecido um pouquinho mais para vocês sobre os sinais PWM. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.